Continuando nossas aulas, agora nós vamos aprender a adicionar condições aos nossos ifs. Até então a gente só sabia fazer a condição uma coisa é maior que outra, uma coisa é menor que outra, somente isso. Tá? Então aqui eu só tenho uma condição, aqui eu só tenho outra condição, aqui eu não tenho nenhuma condição. As condições, relembrando, ficam entre os parênteses. Vamos supor que nós queremos mudar aqui a nossa variável, vou dizer digite seu salário. Vou mudar aqui para salário, né? Dessa vez eu vou usar float para ter número quebrado e vou digitar meu salário aqui como aqui dentro do 100. O que eu quero fazer? Se eu digitar meu salário e meu salário ficar entre dois valores, no caso, se ele for acima de R$500 e abaixo de 1.000, vai aparecer que eu sou da classe D. Se for acima de 1.000 e abaixo de 3.000, da classe C. Se for acima de 4.000 até 8.000, na classe B. E acima de 10.000, como se fosse da classe A. Tá? Então, eu tenho várias condições aqui agora. E essas condições, elas têm limites, inícios e fins. Certo? Então, o que eu falei primeiramente? Que eu disse que se meu salário for acima de... vou botar acima de R$500 e... certo? E esse i é o meu i condicional. Eu quero que algo seja verdade e outra coisa também tem que ser verdade. Então, se o meu salário tá R$1.000, né? Se o meu salário for acima de R$500, acima de 500, e o meu salário for abaixo de 1.000, ou seja, salários entre 501 ou 500 ou abaixo de 1.000 ou próprio 1.000, né? Eu vou dizer que eu sou da classe D. Classe D. Tá? Então, a condição que duas ou mais coisas precisam ser verdade para acontecer, eu vou ter que adicionar os meus operadores condicionais. E aqui é o meu operador i. Então, isso tem que ser verdade e isso tem que ser verdade. Tá? Então, se essas duas coisas forem verdades, se o meu salário for acima de 500 e abaixo de 1.000, sempre vai aparecer classe D. Coisas que normalmente a gente às vezes quer fazer, mas isso é proibido ser feito, né? Eu digo que o meu salário é acima de 500 e menor que 1.000, tá? Não é assim que se faz condições. A condição é acima de 500 e abaixo de 1.000. Tá? E para fazer acima de 500 e abaixo de 1.000, eu vou ter que fazer isso aqui. Eu digo a condição, ou seja, algo tem que ser maior ou igual a outra e algo tem que ser menor ou igual a outra. Nunca somente uma das duas partes, certo? Nunca deixar aqui vazio é menor que 1.000. Isso é totalmente errado. Tá? A outra condição era que se meu salário fosse acima de 1.000, certo? Acima de 1.000, e aí eu tenho que tirar o maior igual, né? Porque senão eu posso entrar aqui e aqui. Acima de 1.000 e abaixo de 3.000, eu seria da classe C, né? Como eu tenho mais de uma condição, né? Eu vou ter aqui 4 condições. A classe A, B, C, D, então eu faço else if, certo? Então, a minha próxima condição seria a classe B, que seria um salário acima de 3.000 e abaixo de 5.000, certo? Abaixo, menor ou igual, aqui menor, certo? E aqui classe B. E se eu não sou nenhum dos salários acima, tá? Eu seria classe A. Se você deixar assim, tem um certo erro. Se você for pensar no nosso dia a dia, né? Classe A é aqueles salários, os maiores salários. Por acaso, se eu digitar R$2, 2 é acima de 500 e abaixo de 1.000? 2 é acima de 500? Não. Então, falso. Mas é abaixo de 1.000. Só que a gente sabe que isso tem que ser verdade e isso tem que ser verdade para que eu possa entrar nessa condição. E aí eu vou falhar. Então, sempre nas condições abaixo,
abaixo de 3.000 e abaixo de 5.000 vão estar corretos, mas todas as condições acima de 1.000, ou acima de 3.000 ou acima de 500 vão estar erradas. Então, nessas condições, elas vão estar falhas. E quando há uma falha, ou seja, basta uma ser falha, que todas as demais vão falhar, certo? Para que eu não consiga entrar dentro desse if, para que não seja verdade. Então, tudo tem que ser verdade quando for o i. Só que se eu digitar R$2, ele não entra nessa, não entra nessa, não entra nessa, mas vai entrar nessa. E aí eu teria um problema, né? Que todos os, se eu digitar R$2, R$3, R$9.000, qualquer valor que não esteja nesses entre 500 e 5.000, eu ia cair aqui. Ou seja, ou eu posso ser muito pobre com R$1, eu seria muito rico com R$1, ou seria muito, muito mais rico ainda com 10.000, 20.000, por aí vai. Então, esse else aqui é sempre a negação dos demais acima. Então, tem que ter cuidado quando você vai utilizar esse else, certo? Ele sempre vai cair aqui se não atender nenhuma das outras condições acima. Como é que eu faria para corrigir isso? Eu poderia adicionar aqui, inicialmente, um if salário acima de 0, né? Maior ou igual a 0, para dizer que você não recebe salário, e meu salário for abaixo de 500, eu diria que eu estaria na classe E, tá? E qualquer coisa, vou deixar assim para a gente entender já já. E qualquer coisa que não atendesse essas condições, eu cairia na classe A, tá? Se eu tivesse um salário negativo, desconsidere, senão a gente vai começar a colocar mais e mais informações aqui, certo? Qual é a diferença de colocar if e else if? Se eu colocar if, quer dizer que se eu atender essa condição, eu ainda posso atender uma próxima. Tá? Então quer dizer que eu posso entrar nessa e também posso entrar nessa. Se eu coloco else if, certo? Você está dizendo que eu vou entrar em uma delas, não em mais do que uma. Então se você bota if e o else, você está dizendo que eu posso ser assim, também posso ser da classe D, também posso ser da classe C, também posso ser da classe B. E se eu não for nenhuma delas, no caso, se eu não for da classe B, eu seria da classe A. Tá? Então existe aqui esse erro. Quando você quer, se você tiver mais de duas opções e você quer que apenas uma delas seja a correta, seja que entre, você irá fazer else if. Se você tem mais de duas opções e nessas mais de duas opções você concordaria que em mais de uma delas você entraria, certo? Entraria dentro do if, então você faria só ifs. Certo? Se eu fizer assim, ó, só para vocês terem uma ideia, desmarquando. Se eu botar meu salário de 6.000, eu sou da classe A. Se eu botar meu salário de R$200, eu sou da classe E. Certo? Agora eu vou aplicar, sem querer retirar, sem querer querendo, eu vou tirar esse if aqui e vou aumentar esse range aqui para 700. Tá? Eu vou digitar um valor de 600 e aí você vai ver, 600 é maior que 0? É. 600 é menor que 700? Também é. Isso aqui é verdade, tá? E no outro caso, 600 é maior que 500? É. 600 é menor que 1.000? Também é. Então, esses dois casos são verdades. Quando, como eu falei, se dois ou mais casos sejam verdades e você queira, você precisa, é necessário que entre, certo? Nessas informações, você vai deixar if, somente if. Então, se eu botar aqui 600, ele vai dizer que eu sou da classe E e D, tá? Mas se eu colocasse else if, ele vai dizer o que eu entrar primeiro, acaba, certo? Se eu entrar primeiro nesse, vai acabar aqui, eu não vou executar os demais, certo? Só por causa desse else. Então, se eu botar 600, apesar de os 600 ser verdade aqui e também ser verdade aqui, eu vou entrar em apenas um deles. Se eu colocar só ifs, aí eu começo a entrar em vários. E aí pode ser uma solução, dependendo do problema, ou pode ser um grande erro, se não for, como aqui foi o nosso caso, se não for necessário. Certo? Então a gente aprendeu aqui ifs, else ifs e as condicionais, tá? No caso o i. Só que vamos supor que eu não queira que seja i,
Eu quero que seja uma coisa ou outra. O ou aqui vão ser essas duas barras, certo? Se o meu salário for maior que 0 ou menor que 700, eu faço tal coisa, tá? Vamos diminuir aqui o tamanho para não ficar tão grande, certo? Vou botar aqui classe X. Você está dizendo que se o salário for acima de 0 ou se o salário for abaixo de 700, tá? Eu vou executar. Tá aqui 50 e aqui 10. Vai ficar mais. Então você está dizendo que uma das duas condições precisa ser verdade para ser feito. No i, tiver duas condições, as duas têm que ser verdade. E aqui apenas uma delas. Se eu botar 60, isso aqui seria falso. 60 não é menor que 50. Mas, como eu disse que precisa ser uma ou outra, eu vou atender já essa condição, que 60 é maior que 10, tá? E ele vai mostrar classe X. Tá? O ou significa qualquer uma delas. Basta, se eu tiver 10 condições, mas apenas uma delas for verdade, eu vou entrar. Se eu tiver 10 condições e todas essas 10 sejam conectadas através do operador i, certo? O i comercial, então todas as 10 têm que ser verdade. E aqui eu só preciso que uma delas seja verdade. Então, dependendo do seu problema, você vai usar um ou um i, certo? E assim a gente finaliza nossas aulas de if else com os dois condicionais, os dois operadores e ou. E na próxima aula a gente vai ver switch.